Graça e paz, irmãos, bom dia. Mais um domingo na presença do Senhor, para adorar, para bendizer o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você, nesta manhã de domingo, a exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu quero te desejar as boas-vindas ao nosso canal, à nossa escola dominical, e quero já desde agora lembrar você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, vai lá, inscreva-se no nosso canal, dá um likezinho lá nas nossas transmissões, para que você possa nos ajudar na divulgação aí do nosso trabalho como a Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, divulgando o trabalho, a palavra do Senhor em todo o mundo. Antes nós estávamos restritos somente ali ao nosso bairro, nossas pessoas que nos conhecem, mas Deus nos proporcionou esta ferramenta, esta oportunidade de momento de reclusão social, de isolamento social, para nos desafiar a entrar nessa nova era tecnológica. Sim, claro, no momento que parar esse momento de isolamento, nós vamos nos reunir na igreja, mas queremos sim continuar transmitindo a palavra de Deus a todo mundo. Então é um prazer estar com você aqui. Seja bem-vindo na Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. Você é o nosso convidado especial, porque sabemos que a igreja já é do Senhor, Ele está conosco. Então você é o nosso convidado para ouvir, aprender, glorificar, orar, exaltar o nome do nosso Deus nesta manhã. Eu quero orar com você, pedindo a bênção do Senhor neste momento de culto que nós vamos ter. Feche seus olhos por alguns instantes. Chame as pessoas que estão com você aí, ao seu lado, seus filhos, para que possam cultuar a Deus conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela noite que tivemos. Uma noite de descanso, local para repousar a nossa cabeça e poder agora acordar. E a Tua palavra nos diz que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Se estamos aqui agora, ó Pai, participando dessa live, participando deste culto, conversando, ó Deus, contigo através da oração, significa que a misericórdia do Senhor repousou sobre nós mais um dia, nos dando a oportunidade de reconhecer a Tua grandeza, de reconhecer que precisamos do Senhor, de reconhecer que o Senhor continua cuidando de nós, reconhecer que o Senhor nos dá mais um dia de oportunidade para pregar o Teu Evangelho. E isso é uma grande dádiva, uma grande bênção para nós. Porque nós somos chamados para isso, para sermos testemunhas da Tua palavra, divulgadores do Teu Evangelho, divulgadores uma palavra de incentivo, uma palavra que traz uma perspectiva nova para a nossa vida. Queremos, ó Deus, pregar isso a todos quanto necessitam ouvir. Por isso, ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. É assim que oramos. É em nome de Jesus. Amém e amém. Quero louvar com vocês um cântico. Chama as pessoas que estão ao seu lado. Se você ainda não começou, assentou aí para poder participar conosco, pegue o seu celular, convide seus amigos, convide seus parentes para louvar o Senhor conosco. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Adore o Senhor conosco. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Declare, Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome.
louvarei. Declare, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Declare, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Esse é o nosso Deus, merece toda adoração, toda exaltação. Esse é o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Você deve ter sentido falta de um momento de um violão, da troca da letra. É que nas conexões aqui o mouse saiu e a gente não conseguiu fazer a transmissão, a gente fez a correção na hora aqui. Essas são as coisas de quem faz ao vivo. E nós glorificamos a Deus que isso não atrapalha a nossa adoração. Isso é muito maravilhoso, isso é gostoso de ver e saber que o nosso Deus é exaltado, mesmo com toda a dificuldade que às vezes aparece, né? E a gente tem que transpor essas dificuldades para adorar o nosso Deus. Mateus, capítulo 28, do verso de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Abra seu smartphone, pelo seu smartphone, pelo celular, pegue sua Bíblia. Fala sobre a ressurreição de Jesus e seu aparecimento. Diz assim a palavra de Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte de que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém.
Veja, esta palavra, logo após a sua morte, crucificação e morte, e agora a sua ressurreição. Como ele havia prometido que ao terceiro dia ressuscitaria. E como diz aqui o texto, no primeiro dia da semana, que é o domingo, muita gente acha que o primeiro dia da semana é a segunda-feira. Não, mas o primeiro dia da semana é o domingo. Então, no domingo, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu às mulheres. Depois, apareceu aos seus discípulos. E hoje nós estamos aqui, como discípulos do Senhor, para adorar, para bendizer, para reconhecer. Não para duvidar, como alguns fizeram, mas sermos, assim, impactados pela palavra do Senhor e comissionados, como ele fez, no verso 19. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui. Isso aconteceu há tanto tempo atrás. Mas estamos aqui porque fomos alcançados por esta palavra. Porque o Senhor Jesus os comissionou para fazer. E eles fizeram. Eles obedeceram. E nós estamos aqui como discípulos. E como discípulos também devemos obedecer. E fazer isso. Pregar a palavra, mostrar a sua mensagem, divulgar e espalhar a notícia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ressurgiu dos mortos, ressuscitou dos mortos, e é Ele quem nos dá acesso ao Pai. Temos esta palavra a todos quanto ainda não conhecem do Senhor Jesus, levando a eles uma nova perspectiva de vida. Que Deus te abençoe. E nós queremos, neste momento, continuar louvando o nosso Deus, adorando o nosso Deus. Nós vamos cantar um canto que diz: Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declare as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Ao nosso Deus pertence toda a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no e ao Cordeiro pertence a
Deus, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Declare o louvor e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus, ao nosso Deus, que se assenta no trono. Declare ao Cordeiro, pertence a salvação. Declare o louvor e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Grande é o nosso Deus, rico em misericórdia. Ele nos protege, Ele nos orienta, nos livra de todo mal. Louve o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare grande o Senhor. Nosso Deus é tremendo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o santo monte,
alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Declare por isso diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar alguns avisos antes de passarmos a palavra ao nosso pastor, reverendo Wilson Lucena. Quero passar alguns avisos. Queridos, nós temos alguns aniversariantes. Os aniversariantes da semana. A semana que passou, José Sena, meu pai, fez aniversário, fez 81 anos. Fizemos uma comemoração aqui virtual. Reunimos a família, tudo pelo Skype. Foi muito engraçado, foi muito interessante. Mas tivemos um momento de comunhão, foi muito gostoso. Apesar que os únicos que puderam comer o salgadinho e o bolo fomos nós aqui em casa, né? Eles ficaram só com vontade. Mas nós comemoramos, agradecemos a Deus pelos 81 anos do meu pai, José Sena. Também, agora no dia 16, o Toninho e a Rúbia, ou Núbia, não Rúbia, Núbia. Olha, está escrito errado, vamos corrigir isso aqui, né? Vamos editar aqui, erro de digitação aqui, ó. Núbia, não ele fica casado com a outra pessoa, né? Núbia, isso, sim, Toninha, Núbia, aí estão comemorando aniversários no dia 16, que Deus abençoe grandemente nossos irmãos. Também quero agradecer aos irmãos que têm contribuído com a nossa igreja, né? Tem nos abençoado com seus dízimos, suas ofertas, tem honrado, tem exercido a fidelidade para com Deus. Nós queremos agradecer você que tem feito a sua contribuição para que a igreja possa honrar com seus compromissos e continuarmos divulgando a palavra de Deus. E você que não é membro da nossa igreja, que também fez alguma contribuição, nós identificamos ali alguns depósitos, nós queremos agradecer a Deus, que Deus derrame bênção sem medida sobre a vida de cada um que está aí participando desse ministério. E nós queremos orar, agradecendo a Deus pelos aniversariantes, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas contribuições dos irmãos. Você está vendo aí, passando embaixo, os dados da igreja, Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, vai passar os dados da conta bancária, que é o Banco do Brasil, agência 3424, conta corrente 27.930, dígito 7, e tem aí o CNPJ da igreja. Não faça nenhum depósito se não for da igreja. Se você for fazer o depósito e não encontrar o nome da igreja, não faça, ok?
é somente nessa conta jurídica da própria igreja, para que haja segurança para você e para nós também aqui da igreja, tá bom? Deus abençoe. Feche os olhos, eu quero orar pelos aniversariantes, quero orar pelos dízimos e as ofertas que estão sendo colocadas. Quero lembrar também, irmãos, antes de orarmos, do nosso campo missionário. Nós temos o campo missionário na Itália, na Romênia, e aqui no Brasil nós temos a igreja onde o pastor Jairo trabalha ali, junto com os da pessoal que tem língua espanhola, né? Me fugiu aqui o termo exato, mas é os peruanos, bolivianos, né? E tem uma igreja aqui no Cangaíba. Então, nós contribuímos nesses 3 campos missionários. Então, se você quiser também participar desse ministério, ao fazer o depósito da sua oferta para o campo missionário, acrescente 10 centavos ao depósito, para que nós possamos identificar que esse valor está sendo direcionado para missões. Ok? Feche seus olhos, agora nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos derramado bênçãos sem medida sobre nós. E nós temos, ó Deus, o privilégio de poder contribuir na tua casa através dos dízimos e das ofertas. Também queremos te agradecer, ó Deus, por mais um ano de vida, mais um ano de existência do meu pai, José Sena. Que o Senhor continue a derramar bênçãos sem medida sobre ele, renovando as suas forças, como diz a tua palavra, porque aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as forças. Então, nós estamos aguardando no Senhor toda a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Há também ao Toninho, carinhosamente Toninho, mas o Antônio e a Núbia, derrame bênção sem medida sobre eles, ó Deus, que eles possam comemorar muitas vezes essa data diante do Senhor, com honra, com glória, com alegria no coração e sempre unidos para a honra e glória do teu nome. Derrame bênção sem medida sobre eles. E nós queremos, ó Deus, pedir a tua bênção sobre a tua igreja, que tem clamado pelo teu nome. Da tua igreja que tem se disposto, ó Deus, a divulgar o teu evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, em todos os nossos projetos. Estamos colocando diante do Senhor porque sabemos que o Senhor é quem vai estabelecê-los, porque confiamos na tua palavra. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos aqui a família da semana de oração. Né? Nós tivemos na semana passada, foi a nossa irmã Caparrós, né? Estava conosco, que nós oramos a semana toda, a família Caparrós. Esta semana, nós vamos orar. Deixa eu ver aqui o sorteio que chegou para mim. Tá. Aqui. Foi feito o sorteio na casa do Valdir, né? E o nome que nos foi passado foi da família do nosso irmão diácono Anderson, né? Que Deus abençoe Anderson, Verônica, Valentina. Nós estaremos orando por esta família esta semana. E todas as famílias da igreja. Mas, em especial, por esta família. Deus, assim, aprove que estivéssemos sorteando o nome desta família, e nós entendemos que não é lançando sorte, ou porque nada disso, é que entendemos que para que a gente seja justo com cada um, para que não haja a intenção, ou as pessoas possam dizer, olha, houve preferência por uma família ou outra. Não, é só por isso que nós sorteamos. Mas entendemos que Deus, assim, comissionou a igreja para orar por esta família esta semana. Nós não sabemos por quê, mas Deus conhece todas as coisas. Que Deus abençoe esta família, derrame bênção sem medidas sobre eles. Amém? Quero cantar mais um cântico com vocês, que é aquele que nós cantamos com os nossos aniversariantes, cantamos com os nossos visitantes, com alegria. Vamos lá? Vou ajeitar aqui. Rapidinho. Aí, com alegria. Vamos aqui ajeitando para transportar a letra para vocês. Gente, pode. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você
lugar encontrei você feliz. Você também em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Amém. Receba o nosso abraço virtual aí, todos os nossos visitantes, todos os nossos aniversariantes. Receba o nosso abraço virtual aí para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, nós chegamos agora ao momento da nossa escola dominical. Nós temos 3 classes, 3 salas. A sala onde o pastor Wilson, já vou colocá-lo aqui na tela comigo, dividindo a tela. Está aí o pastor Wilson, todo bonito, todo preparado, cheiroso. Vocês estão sentindo o perfume do pastor aí? Ele passou perfume, ficou cheirosinho, né? Muito bem. Também temos a classe com as crianças, com a nossa irmã Verônica, que está no Facebook. Nós vamos colocar lá no nosso Facebook o endereço da nossa irmã Verônica, para que você possa direcionar para os seus filhos. Apesar, algumas crianças da nossa igreja já receberam o link para poder entrar na aula. Também temos uma outra classe de crianças um pouco maiores, que nós chamamos de pré-adolescentes aí, juniores, seja qual for o nome que a gente possa utilizar, que será com o nosso irmão Rogério. Também colocaremos lá o endereço lá no Face, para que você possa direcionar o seu filho para poder participar dessa aula. Ele estará transmitindo através do Zoom, ok? Então, lembrando, o pastor Wilson vai continuar aqui neste canal. A nossa irmã Verônica vai, a partir do Facebook dela, nós vamos colocar lá no nosso canal do Facebook para que você possa direcionar para o seu filho. E o nosso irmão Rogério, diácono Rogério, está transmitindo através do Zoom. Algumas crianças já receberam e já devem estar entrando no canal, porque por volta de 10h10 eles vão começar a aula, ok? Então, que Deus abençoe. Quero passar a palavra ao reverendo Wilson, para que ele traga a mensagem do Senhor para nós, ao nosso coração, né? E nós temos aí, passando no pé do vídeo aí, o tema da mensagem, que é Evidências da Ressurreição de Cristo, né? Que Deus abençoe. Pastor Wilson, é contigo. Pastor Rafael, antes de você ir embora, primeiro você reserva o kit lá da festa do seu Sena, que eu vou passar para pegar depois. Pode deixar. Ainda tem um pedacinho de bolo. E outra coisa, na música aí, com alegria cantamos, com alegria louvamos. Só você que vai dançar, viu? Eu não vou dançar, não. Rapaz, a gente pega na internet e realmente eu acabei cantando que estava escrito, porque senão um canto diferente está escrito. E o problema
problema para piorar é que eu não sei dançar, viu? Esse é o maior problema. Olha, pastor, eu ouvi que o senhor era um bom pé de valsa. Eu acho que depois que o senhor entrou para o ministério, que o senhor parou de dançar um pouquinho. Mas nós estamos aqui. Mas eu vou corrigir a letra. Bem lembrado. Só música lenta, às vezes, com a minha esposa, tá? Aí sim. Deus abençoe, meu pastor. Amém. Obrigado. Que seja uma palavra abençoada ao nosso coração. Não só nós, membros da igreja, você que está nos visitando, abra o seu coração, esteja atento à palavra de Deus, que o Espírito Santo fale ao teu coração e haja transformação nesse dia tão glorioso que é o dia que o Senhor ressuscitou e veio ao encontro dos seus discípulos e nos comissionou para fazer a obra. Pastor Wilson, é contigo. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, porque nessa manhã, diante da realidade do isolamento, da pandemia, do vírus aí que continua nos desafiando, nos assolando, a sensação de doença, de morte, né? Nós temos uma certeza que comemoramos hoje. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na última sexta-feira, nós tivemos o nosso culto da paixão de Cristo, com as 7 palavras da cruz, e hoje, pela graça de Deus, nós vamos estudar o tema da ressurreição, que é evidências da ressurreição de Cristo. Mas, rapidamente, antes de começar, eu quero lembrar os irmãos da igreja, os irmãos que nos acompanharam na leitura dos 4 evangelhos, que hoje a gente conclui essa leitura com o Evangelho de João. E aí culminou exatamente a leitura do Evangelho de João, culmina hoje com a Páscoa, com o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Então, os irmãos que leram, quem atrasou, corre hoje e coloque em dia, porque depois nós vamos fazer as perguntas ainda, no momento oportuno, e vamos perguntar também se você leu em dia. Se você leu em dia, você receberá uma pontuação especial para o nosso presente. Eu não esqueci do presente não, tá? Que eu prometi a quem fez a leitura fiel, tá bom? Então vamos lá, Deus abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu farei a leitura dos versos 1 a 20. Esse é um dos textos tão importantes, clássicos, sobre a ressurreição de Cristo, e que fala não somente da ressurreição de Cristo, mas fala de como nós seremos ressurretos a partir de Cristo, né? Qual será a condição da ressurreição, os tipos de corpos, mas hoje, particularmente, porque é Páscoa, nós queremos nos deter somente no tema evidências da ressurreição de Cristo. Nós queremos dar um pequeno pano histórico aqui sobre essa ressurreição e sobre as provas históricas da ressurreição e também as provas escriturísticas, as provas bíblicas da ressurreição de Cristo. Eu vou ler então o texto, vocês, por favor, queridos, acompanhem nas suas Bíblias. A palavra de Deus é em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 20, dizem os textos: Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem ou estão mortos. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles,
Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, morreram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí o novo parágrafo do grego, verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, abençoe essa palavra nesta manhã, aos corações que ouvem, ó Deus, que vêm, aqueles que verão também depois, ó Deus, o vídeo, que o Senhor fale aos corações e os desafie, ó Deus, na tua palavra, diante das evidências da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Amados, queridos, que nos veem e ouvem, você já ouviu aquela expressão, isto é cultural neste país, isto é cultural no nosso país, então é difícil de mudar. Ou aquela outra expressão, é necessário mudar a cabeça das pessoas. Da mesma forma, queridos, crenças, visões culturais não costumam mudar da noite para o dia. Então, para começar, a gente dá esse pano de fundo falando isso, porque são necessários anos, décadas, séculos, para emplacar uma nova cultura ou uma nova religião, ou mesmo acabar uma cultura ou uma crendice existente. Isso, na normalidade humana, acontece por anos, décadas, séculos, às vezes até milênios. Mas, queridos, no caso da ressurreição de Cristo, de todos os acontecimentos em volta da ressurreição de Cristo, marcados no primeiro século, marcados no segundo século, nós podemos dizer com certeza que há evidências seríssimas para uma mudança completa na religião judaica. Evaldinei Ferreira, no site servosdecristo.org.br, falando sobre as evidências da ressurreição de Cristo, ele fala algumas coisas interessantes, como, no caso do cristianismo, crenças e costumes seculares do judaísmo foram alterados num prazo curtíssimo de semanas e meses. Os cristãos adotaram, após a ressurreição de Jesus, um conjunto de crenças e práticas não somente impensáveis, mas abertamente contrárias às crenças da religião judaica e da religião greco-romana, que adorava o imperador. Sob o ponto de vista de um grupo religioso que busca aceitação social e credibilidade para a sua mensagem, a atitude dos primeiros cristãos revela-se completamente contraproducente, diz o Valdinei Ferreira, diante do estudo que ele faz lá das evidências da ressurreição de Cristo. Isso é verdade, queridos. O primeiro século mostrou que toda aquela tradição judaica de milênios, que não somente após a lei mosaica, mas também diante de todas as tradições dos escritos desde Gênesis, da Torá, a lei, de todo o Antigo Testamento, seria praticamente impossível que uma religião nova, que contradiz muitas práticas, não ensinos do Antigo Testamento, mas práticas, porque os judeus eles acabavam super evidenciando certas práticas que acabavam virando coisas contra a própria lei, contra a própria palavra do Antigo Testamento. É impossível que essas coisas
desaparecessem na mente e no coração, na vida daqueles judeus que receberam o cristianismo, que receberam a visita de Jesus Cristo. Então, isso só era possível, de fato, com uma ação sobrenatural. A existência realmente de Deus, o Deus conosco, do Emanuel, do Eu Sou, daquele que tem poder para fazer grandes coisas. E, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela se cumpre na vida, no ministério e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele filme bastante conhecido entre o meio evangélico, chamado Deus Não Está Morto, na segunda edição, no segundo filme, um personagem que aparece no momento lá do julgamento da professora, perito criminal forense, ele traz um pensamento muito interessante e real sobre as evidências da ressurreição de Cristo e da vida de Cristo, da existência de Cristo. Ele mostra que os mesmos métodos usados para descobrir um crime, quando não tem prova material, pode-se chegar a conclusão importantes através do estudo e análise do comportamento de testemunhas, né? Conforme as pessoas se comportaram, mesmo que seja um estudo posterior, né? Aquilo que foi registrado, aquilo que se sabe através dos relatos, das histórias a respeito de algumas pessoas que estavam em torno do acontecimento, podem provar coisas importantes para um processo. E pode até provar, como é o caso proposto no filme, e com essa personagem, a existência e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o texto que nós vemos aqui em 1 Coríntios, ele traz uma coisa muito forte. Eu lembro que eu consultei uma vez um amigo, um advogado, que por sinal é o presbítero da nossa igreja, o presbítero Newton, advogado nosso há bastante tempo. Nós falávamos sobre as questões de provas, e ele falava que a pior de todas as provas é a prova testemunhal. O ideal são provas documentais, né, evidências comprováveis cientificamente, mas quando não se tem essas provas, né, de fato se recorre às testemunhas. Mas há critérios, porque, no geral, é possível que pessoas combinem com testemunhas para depor a respeito de alguma coisa. Mas, normalmente, isso acontece num grupo muito pequeno de pessoas. Não pode ser como acontece aqui no relato de 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim, a partir do verso de número 4, e que foi sepultado, falando de Jesus, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, aparece a 1, apareceu aos 12, ou apareceu a 12, vamos ver, ainda bem, pode ser que esses 12 aí tenham combinado essa história da ressurreição de Cristo, mas o verso 6 diz, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Irmãos, olhando esse texto, nós poderíamos dizer assim, mas isso é um relato religioso, mítico, onde há verdade nisso? Queridos, nós não temos nenhum registro na história do primeiro século, uma vez que há provas hoje, evidências, de que esses textos foram escritos no primeiro século, de pessoas que contrapuseram essas afirmações. Mais de 500 pessoas de uma só vez. Isso, querido, torna a evidência, através de testemunhas, muito forte, para que, de fato, relate a ressurreição de Cristo. Verso 7, Paulo, então, conclui sobre essa questão de testemunha, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e verso 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Né? O próprio escritor diz, eu vi, e eu conheço pessoas que estão vivas até hoje, mais de 500 pessoas, alguns já morreram, mas que atestaram e viram a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, queridos, sem mais delongas sobre essa ótica de evidência da ressurreição de Cristo, pensemos em algumas evidências históricas, não é? Não bíblicas ainda. Só dei uma introdução aqui, relacionei o relato bíblico com a questão da evidência
documental histórica. Mas quais são as evidências históricas? A primeira delas que muitos autores vão tratar, muitos autores vão trazer, e são importantes, é que os mártires em geral e a história mostram que não é possível haver um louco pensando a mesma coisa, 2 loucos, 3 loucos, 10 loucos, 20 loucos. Imaginem a quantidade de pessoas que chegaram a dar a sua própria vida para continuar pregando e dizendo que Jesus, o Salvador, ele não foi preso pela morte, mas ressuscitou. Imagine que isso seria comum em alguns, não é? Que surgisse com aquele pensamento. Mas tantas pessoas que deram a sua própria vida. Nós sabemos dos relatos do 1º, 2º, 3º séculos, de pessoas que deram a sua vida por saber que aquilo era verdade. Que o Senhor Jesus Cristo, o líder da religião cristã, ele, diferentemente de outros líderes, ele está vivo e tem provas de que ele está vivo. Ele está ressurreto. Então, eles vão até o ponto de darem as suas vidas. Um dos casos clássicos, documentados na extra-bíblia, porque ele viveu no período de 69 a 155 depois de Cristo, tradicionalmente, pelos relatos, dizia-se que era discípulo de João, o apóstolo, o último que morreu de velhice, preso na ilha de Patmos, onde escreveu a carta de Apocalipse. Policarpo de Esmirna, não é? Ele não somente vive, mas ele dá um testemunho no final da sua vida, aos 86 anos, não é? E aquela célebre frase, inesquecível, tão forte frase: há 86 anos eu tenho sido o seu servo, porque pediram para ele queimar incenso para o imperador e negar Jesus. Então ele diz: há 86 anos eu tenho sido o seu servo e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? E aí eles acendem a fogueira e diz a história, a tradição, que a fogueira, por alguma razão, não pega fogo, ou alguns chegam a dizer que a fogueira pega fogo, mas não atinge, não entendemos direito. Aí os seus algozes o apunhalam várias vezes, e ele acaba morrendo por apunhaladas, e não pela fogueira. Assim relata a história. Mas, queridos, como pode um homem que foi discípulo de um apóstolo dar a sua vida depois de vários anos do acontecimento da ressurreição de Cristo dessa forma? E dizer de forma tão forte que esse Jesus, em 86 anos, não havia desprezado ele não poderia negá-lo naquele momento. Queridos, outra evidência histórica da ressurreição de Cristo é o dia de adoração, que por anos, séculos, milênios depois da lei, foi adotado como 7º dia, o sábado. Nós sabemos que a expressão em si, Shabat, significa descanso, dando aquela ideia do dia de descanso da criação. E essa ideia de dia de descanso propriamente não se refere a sábado, mas pode se referir ao dia de descanso. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham por escala e o seu Shabat, o seu descanso é um dia que não, 7º dia, que nem domingo, às vezes. Mas o fato é que, por Jesus ter ressuscitado no 1º dia da semana, conforme os relatos bíblicos e depois históricos em volta disso, o dia mudou radicalmente de comemoração, de guarda do dia do Senhor, do sábado para o domingo. E isso, há vários relatos históricos, você pode buscar, fazendo uma pesquisa, de que a igreja passou, o povo de Deus cristão passou a se reunir no domingo, no 1º dia da semana. E aí trazendo todo aquele contexto do Antigo Testamento, que para Deus tem que ser o primeiro e tem que ser o melhor. Então você vai guardar um dia para adorar a Deus, para descansar com a sua família, guarde o primeiro. E antes de gastar toda a sua energia na semana, dedique a Deus o domingo ao Senhor. Então, a evidência da mudança para o dia de domingo, da reunião da igreja, é uma evidência forte histórica de que houve algo realmente
importante para que isso acontecesse. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Outra coisa importante sobre a ressurreição de Cristo são o testemunho das mulheres. Aí você vai dizer, ora, mas isso aí é mais uma coisa a favor, né? Ou puxando para o lado dos cristãos, né? De colocar mais um relato a favor de que viram Jesus. Aliás, essas mulheres que eram tão próximas dele, queridos, a gente sabe que o machismo ele impera há muitos anos, né, no nosso mundo, e no primeiro século de forma especial. Pra vocês terem uma ideia, o testemunho da mulher não tinha valor algum. Agora, como a Bíblia tem a ousadia de colocar que quem viu primeiro Jesus vivo foram mulheres. Então parece uma coisa que é contra, mas ao mesmo tempo é uma evidência histórica de que a Bíblia não estava preocupada em juntar comprovações da ressurreição de Cristo. Elas aconteceriam por si só. E colocar as mulheres como primeiras a verem Jesus e relatar isso é uma coisa que não favorece a teoria da conspiração, de inventar uma história e promovê-la, uma história mentirosa. Então eles iam fazer isso com homens, ia falar que homens viram primeiro Jesus, porque juridicamente o testemunho da mulher não era válido, não era de valor como o testemunho do homem. Uma outra coisa que temos que notar é que, dado ao desprezo dos romanos, dos gregos, pela ressurreição do corpo, vocês lembram daquela passagem do apóstolo Paulo pregando em Atenas? E quando ele faz toda uma exposição bíblica, evangelística, contextual, usa a questão do contexto ali da Grécia. Aí quando ele entra no assunto ressurreição, nós vemos o relato que diz, Atos 17:32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Então, querido, tanto o romano como o grego, eles um tanto desprezavam a vida após a morte. Não tinha interesse nenhum disso. Como é que agora uma religião que surge em todo esse contexto de cultura grega e de Império Romano vai se fiar num assunto que não interessa a esses poderes? Ora, se fosse de fato uma teoria da conspiração, de invenção, iriam ensinar coisas relativas àquilo que o poder da época, ou a filosofia, ou a cultura da época, aquele que estava aculturado na mente das pessoas, aceitaria. Mas é exatamente o contrário. Pega um tema, e é o grande foco do tema do Novo Testamento, a ressurreição de Cristo, de que realmente aquele homem que veio é Deus e que ele não poderia ser detido pela morte, que é consequência de pecado, e uma vez que ele não é pecador. Então, queridos, mais uma evidência histórica de que o cristianismo não se fia, não é, em favores contextuais da época. No monoteísmo judaico ao monoteísmo trinitário cristão, outra modificação de enorme importância foi a adoração que passou a ser prestada a Jesus após a ressurreição. Não é? Todo o contexto do primeiro século e diante, de muitos séculos antes, é um contexto politeísta, não é? Mas o ensino judaico, até o ensino cristão, que deixa isso muito mais claro, mostra 3 pessoas na visão de um único Deus. Ou seja, aquele politeísmo antigo, de todo o contexto da época, é aplicado numa nova doutrina, que é que a divindade subsiste em 3 pessoas, mas que, em acordo, porque são perfeitos, diferentemente de nós, eles concordam em tudo, sendo para nós um único Deus revelado. Deus se fez homem em Cristo. E Cristo é a materialização dessa divindade. E ele diz, o Pai e eu somos um, e o Espírito Santo.
também é um com o Pai e com o Filho. Então, essa ideia de uma religião monoteísta é algo totalmente novo, totalmente não natural de ser aceito, mas finalmente foi aceito, foi emplacado. A gente tem o cristianismo por muito tempo e até hoje como a maior religião existente em todo o mundo. E, queridos, o surgimento da igreja no primeiro século, diante de perseguições, diante de martírios, diante de proibições, tanto da religião de Israel, como de toda a religião em volta, essa religião do imperador, essa religião politeísta da Grécia, o cristianismo prevalece a ponto de formar uma igreja tão forte, já no primeiro século. Quantas pessoas aderiram ao cristianismo? Nós sabemos que chegando no terceiro, quarto século, nós temos relatos históricos importantes de pessoas influentes, como a própria mãe do imperador Constantino, que teve uma experiência de conversão, de aceitação, de salvação no cristianismo, a tal ponto que influencia seu filho a se tornar favorável ao cristianismo. E a gente sabe que, independentemente de contexto político, né, militar do Império Romano, que estava se dissolvendo, a história vai nos ensinar isso, a vida de Constantino mostra que das duas uma, ou ele realmente teve uma experiência com o cristianismo, com Jesus, e isso ele é relatado na história, quando ele teve aquela visão daquela cruz, antes de enfrentar bárbaros, né, em uma guerra, e sai vitorioso, porque ele faz um compromisso com Deus, segundo o relato diz, mas ao mesmo tempo os críticos dizem que ele fez isso porque considerava-se na época o único meio de remendar, de reconstruir o Império Romano, e ele o faz por muito tempo, seria o cristianismo. Aí o cristianismo foi chamado o cimento do Império, aquele que conseguiu realinhar o Império por muito tempo, quando Constantino apoia o cristianismo. Então imagine que do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, o cristianismo cresce de tal forma que Constantino vê na religião do cristianismo algo forte o bastante para unir o seu império. Então, o surgimento da igreja, o crescimento da igreja é uma evidência histórica de que realmente a coisa foi forte, a coisa foi real, a coisa foi muito importante. Queridos, então essas são algumas, são muitas outras, não temos tempo hoje para ver tudo isso, muitas outras evidências históricas, materiais da ressurreição de Cristo. Mas eu quero ver com você agora algumas evidências escriturísticas ou bíblicas da ressurreição de Cristo. E eu pego agora, empresto, né, a linha de John Piper, que está lá no site ejesus.com.br, falando sobre a ressurreição de Cristo. John Piper lista 8 provas bíblicas da ressurreição de Cristo. E eu quero emprestar essa palavra de John Piper, que é muito boa. Em primeiro lugar, John Piper diz: o próprio Jesus testificou de sua iminente ressurreição dos mortos. E ele diz: Jesus falou abertamente sobre o que lhe aconteceria. Crucificação e depois ressurreição dos mortos. O Filho do Homem teve de sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas e ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Isso você vai encontrar lá em Marcos 8:31 e Mateus 17:22, Lucas 19:22. Aquele que considera ser possível acreditar na ressurreição de Cristo, provavelmente dirão que Jesus estava enganado, ou, o mais provável, que a igreja primitiva colocou essas declarações em sua boca para fazê-lo ensinar a falsidade que eles próprios conceberam. Mas aqueles que leem os evangelhos chegam a uma forte convicção de que aquele que fala de forma tão compelida através desses testemunhos
não é invenção de uma imaginação tola, diz John Piper. Então, meus amados, o pensamento de Piper aqui é que o próprio Jesus, nas Escrituras, antes de acontecer, testifica sobre a sua ressurreição. E não poderia ser uma inserção posterior à ressurreição, mas evidências e mais evidências, fora e dentro da Bíblia, mostram que essas palavras de Jesus foram ditas antes da sua ressurreição. E quais são essas evidências que falam isso? São evidências, por exemplo, dos livros proféticos do Antigo Testamento. Você pega Salmos, você pega livro de profetas como Isaías, que dão detalhes da morte e da ressurreição de Cristo. Você pega livros de tempos antigos, tempos que se reportam ao patriarcado, não é? Similar ou próximo de Abraão, Isaac e Jacó, onde Jó, não é? Aquele que sofreu tanto ali, é um livro poético, mas que no capítulo 19 ele diz, diante de uma convicção interna, espiritual, inspirado por Deus, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e enfim, então se levantará sobre a terra. E ele já entra em ressurreição, Jó, naquela época, quando ele diz assim: então esse meu corpo, revestido de glória, com os meus olhos eu verei a Deus. Eu verei sim, Jó insiste, com os meus próprios olhos. E por isso, de saudade, me desfalece a minha alma. Eu desejo que isso aconteça logo. Então, queridos, evidências escriturísticas, não só do próprio Jesus, mas de respaldo anteriores, estão repletos na história bíblica, que favorecem o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Mas também a tumba vazia na Páscoa. Que linda aquela imagem, não é? Eu tenho uma foto que eu tirei do lado do sepulcro, não é? A tradição católica se reporta a um sepulcro ali na própria Jerusalém, mas a gente vendo o relato evangélico, né, dos evangelhos, nós vemos que provavelmente esse lugar onde Jesus foi sepultado era retirado da cidade e próximo ao Monte da Caveira, próximo ao Getsêmani, onde Jesus foi preso, próximo das casas de Anás, de Caifás, e onde seria a casa de Pilatos. Tudo isso favorece o contexto de que o local de ressurreição, o local de sepultamento de Jesus, é aquele que os evangélicos, por ter mais prova histórica e bíblica, favorecem. E tem aquela foto bem próximo, num jardim, próximo ao Monte da Caveira, onde está lá a tumba vazia, e diz lá, né, numa frase próxima, diz: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Eu tive a oportunidade de entrar ali, ver o túmulo vazio e tirar uma foto do lado de fora, realmente constatando de que Jesus não foi detido pela morte. E isso é impactante, porque você não somente lê os relatos bíblicos, ouve, mas você vai ao local e isso se torna algo muito especial. A tumba está vazia. E é interessante porque isso é uma prática que nenhuma outra religião pregou. É uma coisa nova também. Então, mais uma evidência de que o cristianismo é algo especial e novo, ele não se propõe ao costume de todos os tempos, porque todos os líderes religiosos, adorados até por outras religiões, não têm essa característica de ressurreição. A tumba está vazia. Jesus ressuscitou. Em Lucas 24:3, relata: quando eles entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E os inimigos de Jesus confirmam isso quando declaram que os discípulos tinham roubado o corpo. Então,
Alguém pode falar, não, mas eles estavam certos porque roubou mesmo. Alguém incrédulo. Por outro lado, que desculpa nós vamos dar sobre o corpo de Jesus? Temos que inventar alguma coisa. Os discípulos foram à noite e roubaram o corpo. Só que, no dia anterior, nos dias anteriores, depois que Cristo foi crucificado, os fariseus lá, os líderes do Sinédrio, foram até Pilatos e falaram, nós queremos guarda ao sepulcro, porque esse mentiroso, falando de Jesus, falava que ia reviver. Então Pilatos destaca um grupo de soldados que vai até o sepulcro guardar Jesus. E aí depois eles subornam, diz o texto bíblico, os guardas e mandam eles dizer que eles adormeceram e que os apóstolos foram lá, os discípulos, e acabaram roubando o corpo de Jesus. E a gente sabe que todo o sistema político, infelizmente, e naquele momento muito mais forte, é um sistema corrupto, um sistema que se aproveita de meios de corrupção, de propinas, né? E isso não diferentemente dos nossos dias, faz parte do pecado humano, acontecia naquele tempo também. Mas, queridos, a evidência do túmulo vazio é uma das grandes evidências escriturísticas bíblicas para notarmos, percebermos que Jesus está vivo. E toda a história, todas as cartas, depois dos evangelhos, até Apocalipse, vão basear sua doutrina sobre esse princípio. O túmulo está vazio. Em terceiro lugar, os discípulos foram quase que imediatamente transformados de homens sem esperança e amedrontados depois da crucificação em homens que foram testemunhas e confiantes e corajosas, testemunhas confiantes e corajosas da ressurreição. O que aconteceu? Jesus foi aprisionado, Jesus foi morto e eles se esconderam. Eles ficaram atemorizados, ficaram escondidos. O Evangelho vai relatar isso. A ponto de que chega um momento que Pedro, ele volta para Galileia, e o que ele vai fazer? Ele volta a pescar, porque Jesus tinha dito, vocês não vão pescar mais peixes, vão se tornar pescadores de homens, mas cadê o meu líder? Ele agora morreu, sumiu e eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Esqueceu que disse Jesus que o Filho do Homem, quem o seguisse, não tinha onde reclinar a cabeça. Mas Deus é aquele que cuida. Quando Jesus mandou os 70 pregar o Evangelho, falou para não levar comida, não levar nenhum tipo de recurso financeiro, que Deus os sustentaria, que a casa digna receberia eles e não faltaria nada. E depois eles voltam e relatam, de fato, que Jesus, é verdade o que o Senhor falou, não nos faltou nada, porque o Senhor cumpriu a sua promessa. Então agora esses discípulos assustados, amedrontados, eles então ficam escondidos, ficam reclusos, ficam de portas fechadas, a ponto que Jesus tem que se materializar sem abrir porta no meio deles, dada a condição do seu novo corpo. Isso é impactante na vida dos apóstolos. Isso é impactante na vida dos discípulos. Aí eles percebem que, de fato, Deus é o Deus de poder. Deus é o Deus que age milagrosamente, mais do que eles já tinham visto, dos milagres de Jesus, das maravilhas de Jesus, das libertações que Jesus fazia às pessoas enfermas, às pessoas endemoniadas. Agora eles estão vendo algo nunca visto. Havia o relato da ressurreição do filho daquela mulher que Elias ora e ressuscita. Havia relatos muito escassos. Havia o fato de Jesus ter ressuscitado, todo mundo falou, alguns viram, provavelmente Pedro, Tiago e João.
Jesus ressuscitando Lázaro, mas nunca alguém da forma como Jesus fez, da forma como Jesus foi ressuscitado. E isso, queridos, era muito forte, muito impactante na vida dos apóstolos. Você vai encontrar esses relatos em Lucas 24, 21, João 20, 19. Eles foram testemunhas de que Jesus ressuscitou. Em Atos 2, 24, um pouquinho para frente, aliás, um pouquinho antes, Atos 2, 24, aí do 1 Coríntios 15, você encontra o seguinte: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O relato aqui de Pedro, discurso de Pedro, onde milhares de pessoas se converteram. E no capítulo 3, verso 15 também, de Atos, nós encontramos: Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, diz o apóstolo Pedro no discurso no templo. E no capítulo 4, verso 2, presos, fala assim, verso 1 e 2. Falavam eles ainda ao povo quando sobreviveram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Vejam, queridos, agora aquele Pedro escondido, com remorso porque havia negado Jesus, com as suas emoções totalmente frustradas, porque esperavam, mais do que tudo, um líder militar, um líder que libertasse do poder das amarras do Império Romano. Agora ele tem a experiência da ressurreição de Cristo. Eles saem para pregar, eles saem para testemunhar, eles saem para dizer para o mundo que Jesus não foi detido pela morte, ele ressuscitou, e esse cristianismo ensinado, né, os ensinos de Jesus devem ser pregados em todo lugar, em toda a terra. A ousadia dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, é uma prova da ressurreição. Em quarto lugar, Paulo declara que não apenas ele viu o Cristo ressuscitado, como nós falamos no início, mais de 500 outras pessoas também o viram, e muitos ainda estavam vivos quando ele fez essa declaração. Então, queridos, são evidências da Bíblia, escriturísticas, da ressurreição do nosso Salvador. Em quinto lugar, a pura existência de uma igreja primitiva cristã, próspera e conquistadora de impérios, suporta a verdade da declarada ressurreição. Então, aquilo que nós já falamos de evidência histórica, serve também para evidência escriturística. Porque, por exemplo, no texto de Atos 2:36, você pode acompanhar ou abrir lá, nós encontramos o seguinte: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso faz parte do discurso de Pedro também, onde houve as várias conversões. Então, queridos, a convicção da igreja, a convicção de formar uma comunidade diante de tantas coisas contra, diante de um aculturamento do judaísmo, da religião romana, da religião grega, da cultura grega, dos costumes romanos, dos costumes e tradições judaicas, que muitos até eram contrários ao ensino bíblico. Surge uma igreja vibrante, surge uma religião, que não é simplesmente uma religião, é algo sobrenatural, que cresce, que avança, domina, mesmo apesar da perseguição, da morte. E outra evidência forte, bíblica, a sexta evidência da ressurreição de Cristo, é a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia relata que era um perseguidor da igreja. Paulo era um fariseu, zeloso das tradições, concordava
com a morte de Cristo, concordava e até assinava ou apoiava a morte de pessoas como o diácono Estevão, segurava as suas roupas, era sinal de que vocês podem fazer, que eu estou anuindo essa prática de vocês. E ele, quando é chamado para uma missão de prender cristãos, temos, diziam os líderes, fariseus, judeus, temos que exterminar essa religião. Porque se a gente perseguir e prender, eles vão se acuar e vão acabar com essa loucura. E no caminho para uma cidade chamada Damasco, o apóstolo Paulo tem uma experiência com o próprio Jesus. Queridos, alguém que perseguia, qual a vantagem de Paulo mudar de lado? Qual a vantagem se ele perde a sua posição no Sinédrio, se ele perde todo o seu prestígio que tinha com sua família, com todas as pessoas em volta daquilo que ele fazia, de ser uma pessoa rigorosa nas suas atribuições de perseguição dessa religião que é contra o judaísmo, e de repente, numa viagem onde os seus próprios companheiros relatam terem visto uma luz forte como ele, um estrondo, um terremoto, ele então, a partir dali, sai com problema de visão, sai dali cego e muda de vida. É um homem totalmente diferente. E Deus chama seu servo para ir lá e falar com ele. Depois ele é enviado para Pedro, e Pedro então o doutrina, ele passa a estudar na escola de Tirano, ele começa a fazer parte da igreja de Antioquia e se torna um grande mestre. E quando ali são escolhidas pessoas para pregar entre os gentios, o Saulo, que agora é Paulo, juntamente com o parente de Pedro, Barnabé, um dos ícones, um dos pioneiros da pregação entre pessoas não judias. E depois se torna o maior pregador entre os não judeus, entre os chamados gentios, pessoas de outras nações em volta de Israel. Esse é Paulo, perseguidor da igreja, que tinha todas as suas vantagens, que depois ele diz que ele considerou como refúgio, como coisa que não presta, todo o conhecimento que tinha, todo o status que tinha, toda a posição que tinha como perseguidor da igreja, ele troca para seguir um homem que não estava mais ali. Um Jesus que ele vê, mas ao mesmo tempo não tem como mostrar para ninguém mais, para sua família, para os seus. Ele crê pela fé. Isso é a prova da ressurreição. Isso é a prova da salvação. A vida do apóstolo Paulo. Em certo lugar, as testemunhas do Novo Testamento não carregam o rótulo de ingênuos ou enganadores. Se você estudar a história, você não vê falar, esse camarada era muito, era uma má pessoa, então ele é favorável ao ensino do antigo, ao ensino da ressurreição de Cristo. Você não vê isso em nenhum relato bíblico, nem histórico da época, não é? A única coisa que vão acusar o cristianismo, os seguidores dos cristãos, as testemunhas de Cristo daquela época, é que elas seriam mentirosas por pregar exatamente Cristo, mas você não vê um cristão que corre risco de morrer, de ser perseguido, fazendo coisas que não convêm. E, finalmente, existe uma glória evidente no Evangelho da morte e ressurreição de Cristo, como narrado pelas testemunhas. Quando o Espírito da morte vier, ele vos guiará. Quando o Espírito da verdade, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai glorificar, me disse Jesus em João 16:31. O Espírito Santo não faz isso dizendo-nos que Jesus ressuscitou dos mortos. É interessante que Jesus, antes de partir, ele diz, eu vou, mas algo de muito poderoso ficará com vocês. Será a terceira pessoa da Trindade,
da divindade, o Espírito Santo. Então, a última prova da ressurreição de Cristo é que o Espírito Santo, de fato, veio. Atos capítulo 2, cumprindo a profecia de Joel. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E todas as pessoas que até hoje, desde o primeiro século, recebem a salvação no cristianismo, essas pessoas relatam, eu sou um desses que relato, que algo sobrenatural entrou no nosso ser, entrou em nós, a ponto da gente aceitar, da gente acreditar e da gente asseverar de que Jesus morreu, mas Jesus está vivo. Porque na pessoa e obra do Espírito Santo, nós temos a plena convicção de que Jesus está vivo, à direita do Pai, e intercede por nós. Depois de 40 dias, Jesus, combinadamente com seus apóstolos na Galileia, ele se despede, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E depois dessa palavra, ele fala do Espírito Santo: mas recebereis poder ao descer sobre vós, Atos 1:8, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. É verdade que esse texto se refere especificamente às testemunhas dos apóstolos, dos discípulos da época. Mas em segundo momento, segunda instância, se refere a todo cristão fiel, a todo cristão que foi transformado internamente pela obra do Espírito Santo. Então, hoje, cada cristão verdadeiramente fiel, convicto ao ensino das Escrituras, asseveram, nós asseveramos, eu assevero, que Jesus está vivo, que Jesus intercede por nós. E como nós temos essa convicção? Pelo testemunho interno de Deus, do Espírito Santo. Mas também pelo controle soberano de Deus nas coisas. Nós percebemos a ação de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus, os planos de Deus nas situações difíceis, os planos de Deus na vida dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos, da nossa família. Nós vemos Deus agindo nos detalhes poderosamente, nada foge ao seu controle. E ainda que nós, como pecadores, às vezes nos entristecemos, sofremos, ficamos desanimados, às vezes rebeldemente até queremos atribuir algo ruim a Deus, nós caímos em nós mesmos e percebemos que todo o pecado está em nós, está na humanidade. E a gente sempre volta aos princípios de que o nosso Salvador está vivo e que Ele está à direita do Pai e intercede por nós. E que todo o poder foi dado em nós pelo Espírito Santo para nós continuarmos levando essa mensagem de ressurreição para a sua vida, para a sua família e para todo mundo. É isso que temos procurado fazer através do nosso ministério, da nossa vida como cristão. Então, querido, você que me ouve nesta manhã, me vê, você pode ter plena convicção que são evidências fortíssimas, históricas e bíblicas, de que o nosso Salvador está vivo. E em terceiro lugar, como temos falado agora, a terceira maior evidência é Deus em você. É o Espírito Santo agindo na sua vida. É você percebendo a ação de Deus. Mesmo diante do contexto que passamos, de um descontrole, de uma comoção mundial por causa do vírus, você pode ter plena convicção de que Jesus está vivo. E que Ele é soberano. Que Ele controla todas as coisas. Ele controla os detalhes na sua vida. Mesmo que em sofrimento, em doença e até morte, nós não estamos imunes a um vírus, a uma doença. E até perdemos quem nós amamos com essa doença. Deus sabe de tudo. Deus faz aquilo que quer. Nós temos paz. Nós temos tranquilidade. Porque sabemos que Jesus reina.
Ele está vivo. O seu reino é o reino celeste sobre a sua igreja na terra. E que tudo acontece conforme o seu plano, conforme o seu decreto. Então, creia nisso, creia na ressurreição de Cristo, entregue a sua vida para Jesus, entregue seus problemas para Ele, entenda que Ele tem um plano para tudo, que toda situação difícil passa. Se você está bem, também cuide que em algum momento a situação difícil virá, mas não abandone o Senhor Jesus, o Deus que está vivo, que está ressurreto. Que essa manhã a sua vida seja tocada por essa palavra, seja abençoada, que outras vidas ao redor de você, que você conhece, que você convive, possa receber esse mesmo impacto da ressurreição de Cristo, através do seu testemunho, através da sua vida. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus amado, recebe, ó Deus, e aplica esta mensagem em cada coração e cada vida que veio e ouve essa mensagem. E, ó Deus, transforma cada um de nós cada vez mais, para sermos, ó Deus, testemunhas fiéis, convictas, vivas, de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vivo. E que nós possamos proclamar as evidências da ressurreição de Jesus. Assim oramos, em nome e por amor dele. Amém. Vou dar o pastor Rafael de novo para entrar no circuito e pastor, fazer o fechamento aí. Deus abençoe, viu? Amém. Muito boa palavra. Deus abençoe, pastor, ricamente a sua vida, e que essa palavra tenha alcançado o teu coração e você possa desfrutar desta palavra, colocando sempre em prática na sua vida, tendo a certeza que nosso Deus, nosso Redentor vive. Amém? Eu quero agradecer, irmãos, fazer um agradecimento aqui. Nós, na semana passada, fizemos um pedido para que os irmãos pudessem contribuir com alimentos, para que pudéssemos atender algumas famílias. Algumas famílias foram atendidas pela nossa igreja, 5 famílias foram atendidas pela nossa igreja, e com os alimentos que nós conseguimos arrecadar. Tem alguns alimentos, algumas ofertas de alimento que foram dadas para nós, que nós ainda vamos recolher, porque vamos atender outras famílias. Mas esta semana, nós conseguimos atender 5 famílias, entregar 5 cestas básicas para as famílias que estavam necessitadas. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu mantimento, que nunca falte no teu lar, que Deus esteja suprindo a tua casa. A palavra de Deus diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, beber, pelo que haver de vestir. Buscar primeiro o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas. E nós cremos nisso. Então, nós queremos convidar você a buscar, em primeiro lugar, a presença do Pai, e essas coisas serão acrescentadas na sua vida. E quando o Senhor acrescenta isso na nossa vida, é para que possamos também compartilhar com aqueles que estão necessitados. Então, que Deus te abençoe, você que contribuiu. Se Deus estiver movendo o teu coração para essa semana, você continuar contribuindo, ou se você não contribuiu, quer contribuir, continue a entrar em contato conosco, para que nós possamos buscar na sua casa, ou nós vamos marcar, você traz num ponto de encontro lá na nossa igreja, para que você possa trazer, nós possamos atender, assim, outras famílias. Tá bom? Ore pelo Gabriel, que está em viagem a trabalho. Eu estava perguntando para ele, um pouco antes de começarmos o nosso culto, porque ele é o diácono que estava responsável por isso, e ele avisou que foram 5 famílias, e ele estava em viagem. Que Deus abençoe a vida dele, traga em paz, ele possa chegar em paz aqui conosco. Amém? Nós vamos cantar um cântico que diz assim: meu Jesus Salvador, outro igual não há. Só Ele, só o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, que se despiu da sua divindade, poderia morrer na cruz do Calvário e ressuscitar para levar sobre si os meus pecados, os seus pecados, e nos trazer a paz. Vamos louvar ao Senhor, porque a razão de estarmos aqui, louvando e agradecendo o nome de Deus, é exatamente o Senhor Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Declara ele a consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Declare, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém.
Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é fiel. E creia, Ele não é fiel a mim e a você, não. Ele é fiel à palavra dele. Tudo que Ele prometeu em sua palavra, Ele cumpre. E as promessas do Senhor se encontram lá. E uma delas Ele dizia assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Ele está conosco, Ele está aqui para me abençoar e para te abençoar. Nós louvamos a Deus por tremenda misericórdia, graça, compaixão para conosco. E queremos nesse dia, nesse domingo de Páscoa, realmente nos alegrar com a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porque é Ele quem nos tirou da morte para a vida. É Ele quem é a ponte. É Ele quem nos dá acesso ao Pai. Quando Ele estava lá na cruz do Calvário, quando Ele disse a sua última palavra, dizendo: Pai, está consumado. O véu se rasgou. O véu que separava, agora não separa mais. Porque agora temos acesso ao Deus Todo-Poderoso por conta de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar com você, encerrando o nosso trabalho pela manhã, nosso culto de adoração a Deus. E quero dizer para você que nós teremos nosso culto logo mais. Deixa eu transmitir aqui algo que eu preciso comunicar para você. Estarei aqui também com o pastor Wilson. Cadê? Vou colocar o pastor Wilson aqui junto comigo. Olha ali o pastor Wilson. Estamos nós aqui. E lembrando você que às 19 horas teremos o nosso culto de louvor e adoração, hoje por esse mesmo canal, e você é nosso convidado. Convide seus amigos, convide seus parentes. Não perca a oportunidade de estarmos juntos aqui nesse canal, nessa forma que nós temos aqui, que é pela internet, pelo Facebook. Logo mais estaremos postando lá no nosso canal do YouTube. E eu quero lembrar você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê um likezinho lá em nossas mensagens, nossas postagens, para que possamos, assim, divulgar mais a palavra de Deus. Pastor Wilson, quer trazer uma palavra final? É que o senhor está com mudo. Peraí que está mudo o seu, pastor. É isso. Só saudando, desejando a todos os irmãos aí na reclusão de cada um nas suas casas, um domingo abençoado, um almoço com fraternização, com 2 metros de distância de cada um, mas com toda a alegria. Né? Quem teve bacalhau, aproveite, porque eu ainda não consegui comprar o meu, vou deixar passar a alta dos preços para ver se eu consigo. Mas aproveite seu bacalhau nessa tarde e fique com sua família bem. Mas não esqueça, 19 horas, o nosso reencontro. Deus abençoe. Amém. Eu vou aproveitar que o pastor Wilson retornou aqui para trazer essa palavra de saudação, encerramento, para que ele ore por nós, encerrando assim neste momento. Amém. Deus amado, queremos te dar graças por esse domingo, dia do Senhor, domingo da ressurreição. Te louvamos, ó Deus, por sermos privilegiados e fazermos parte da família que festeja, comemora, seja em que situação for, como essa que estamos passando, ó Deus, a ressurreição do nosso Salvador. Recebe nosso louvor e glória, ó Deus, ao teu nome, porque o Senhor é o único merecedor. E, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, e pela pessoa, ó Deus, que o Senhor é, por todos os seus atributos, e nos toca profundamente. Ó Deus, recebe o nosso louvor e abençoa cada um dos teus filhos, que nessa hora nos veem e nos ouvem. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.